eu deixei por último a capa do Globo, que eu classifiquei, né, como o que pode ser uma das piores capas da história do jornal o Globo, e eu quero explicar por que eu acho isso. Essa capa aqui começa, né, com essa chamada aqui. Apesar do ponto de interrogação na pergunta, a primeira chamada é: esperança renovada. Ômicron pode ser início do fim da pandemia? A dinâmica da Ômicron, que tem um avanço acachapante, mas sem causar casos graves na mesma proporção, pode ser um indício de que a pandemia esteja chegando ao fim, apontam cientistas. A prevalência de uma variante que infecta de forma branda muita gente já vacinada é vista como positiva para a imunização. Em paralelo, pesquisadores ressaltam a importância da vacinação para o arrefecimento da ação do vírus e a necessidade de que ela seja atualizada. O possível retrocesso, no entanto, segundo eles, seria o surgimento de novas cepas do coronavírus. Então, a capa começa, né, trazendo uma sensação de segurança. Aliás, né, provavelmente, esse é um momento em que, né, os comentários do Globo estão mais parecidos com os comentários do Bolsonaro, desde o início da pandemia. Né? Bolsonaro, esses dias, falou isso, né? Vários cientistas estão dizendo, né, que a Ômicron pode significar o fim da pandemia, né? Disse, então, que ela é bem-vinda. Né? Mas, né, aquilo que eu estou falando, a imprensa ajudou a confundir a população, né, para garantir, né, o lucro do turismo na virada do ano. E agora estão ajudando a confundir a população para garantir, né, o recomeço das aulas. Né? Então, essa capa começa, né, com essa distorção, né, da informação, porque, né, a gente tem visto, né, a OMS desmentindo que é uma variante mais fraca, né, vários cientistas afirmando que é a mais fraca somente para os vacinados. Né? E aí aquela história, né? A gente sabe, pelo menos eu sei disso, desde que eu li o texto Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, se eu não me engano, da Luísio Biondi, né, que a gente tem, né, que eu tenho essa noção de que a manchete é lida, né, de uma forma que as letras, né, menores são lidas por menos gente. Quanto mais avança na matéria, menos as pessoas têm informação. Né? Então, a última frase aqui, né, ela até, né, traz a informação, né, mas é a última frase. Um possível retrocesso, no entanto, segundo eles, seria o surgimento de novas cepas do coronavírus. Né? Então, aqui, não se dá destaque, né, a gravidade que a doença pode assumir para as pessoas não vacinadas, né? Os problemas em relação, né, à segunda dose da vacina está muito distante, né? Então, a importância das pessoas tomarem a terceira dose, né? Mas o que se cria é esse clima aqui de esperança renovada. Aí, gente, na sequência, olha aqui, volta às aulas. Como cuidar das crianças com Covid? Com a proximidade da volta às aulas presenciais, o pediatra e sanitarista Daniel Becker criou um guia para esclarecer dúvidas dos pais sobre como agir em caso de infecção pelo coronavírus. E aqui embaixo, né, a notícia de que Rede Pública do Rio não exigirá passaporte de vacina dos estudantes. O prefeito Eduardo Paes afirmou que o comprovante de imunização não será obrigatório. Escolas particulares devem adotar a mesma medida. Então, qual é o conjunto da obra aqui? O conjunto da obra é uma primeira página de jornal, né, que orienta as pessoas, né, a, né, se conformarem com a possibilidade de seus filhos pegarem Covid. Afinal de contas, a variante Ômicron, ela é mais branda, né? Ela traz uma esperança renovada do fim da pandemia. Né? Então, assim, cria-se, né, o clima favorável à volta às aulas presenciais antes das crianças
receberem a segunda dose da vacina. Mas eu quero seguir aqui, pessoal. Primeiro, eu quero resgatar 3 gráficos do último programa do Átila. O primeiro gráfico foi o que ele trouxe, né, casos semanais de Covid-19 confirmados no mundo. E aqui, né, é muito importante, né, vocês verem dados de 4 de janeiro, o paredão que representa a Ômicron no mundo. Mesmo com, né, a vacinação da população mundial, né, e houve sim, né, não dá para comparar o momento em que a Ômicron chega e a vacinação mundial com os outros momentos, ela, né, escapa da proteção que as vacinas dão à transmissão, escapa de alguma maneira, né, e é muito mais transmissível do que as outras variantes. E o Átila trouxe, né, esse gráfico aí, que mostra isso muito bem. Depois, gente, eu quero, na sequência, mostrar outro gráfico que o Átila trouxe ontem, que é sobre hospitalização com Covid-19 por idade no Reino Unido, proporcional ao pico de janeiro de 2020. Esse gráfico ele é bem interessante porque ele compara o pior momento da pandemia, né, no Reino Unido, e aí, por faixa etária, como está a situação da pandemia em relação ao pior momento. Então, a gente vê, né, em todas as faixas etárias aqui, de 0 a 4 anos, de 5 a 14 anos, de 15 a 24 anos, né, como que, né, a situação melhorou, né, depois, né, do pico, né, como ela começou a se agravar antes da Ômicron, por conta da situação, né, deles terem flexibilizado antes da hora, né, contando com a vacina apenas para segurar uma nova onda de transmissão. Né. Agora, ela mostra também, né, o que eu entendi desse gráfico, da explicação do Átila, é o seguinte, olha só, né, o grupo, né, em melhor situação, em todos os momentos, é o de 15 a 24 anos. O que define essa diferença? Né? É o grupo mais vacinado desses todos. Né? De 0 a 4 anos não tem vacina. De 5 a 14 anos, agora já tem vacina, mas também não tinha a maior parte do tempo aí. Aí qual a diferença principal entre esses dois grupos? Está ou não indo para a escola. O grupo mais prejudicado, né, de 5 a 14 anos, é o grupo que juntou, né, não estar vacinado com estar indo para a escola. Né? Então, esse gráfico do Reino Unido aqui, né, eu acho que ele ajuda muito, né, a gente a compreender o que a gente pode esperar que aconteça, né, com as faixas etárias das crianças no Brasil agora. Né? Crianças, né, de 0 até 11 anos ainda não tomaram vacina aqui no Brasil, né? E um grupo mais, né, os mais velhos desse grupo, né, vão retornar às escolas nas próximas semanas. Né? Então, serão o grupo mais vulnerável, né, um dos grupos mais vulneráveis de toda a sociedade brasileira. Bom, seguindo aqui, esse último gráfico aqui, do Átila, ele é importante. Deixa eu fazer aqui, desculpa, tem que fazer a transição. Esse último gráfico aqui do Átila, ele é importante porque ele compara, né, a situação da população brasileira Covid, né, em relação ao Brasil e à Rússia. Né, isso para comparar, né, dois países, né, que têm situações vacinais diferentes. Né?
porque existe, né, todo esse debate. A Ômicron é mais leve necessariamente para todos ou a Ômicron é mais leve apenas para os vacinados, né? Então, há respostas, né? Há indicações contraditórias e cientistas falando coisas contraditórias a esse respeito, né? O Átila, no programa, né, no último programa dele, falou, né, da possibilidade, né, de afetar mais o sistema respiratório superior, e isso realmente significar uma tendência a casos mais leves, mas não significativamente mais leves entre não vacinados, e aí a evolução, né, tanto de casos diários, né, como de mortes diárias confirmadas, né, aqui já está ponderado por milhão, então não importa a diferença da população da Rússia e do Brasil, né? Lá são 140 milhões, aqui 215 milhões, né? E subnotificação, né, bastante grave nos dois países em relação aos casos. Na Rússia, provavelmente mais em relação aos óbitos, né? Muito mais do que o Brasil em relação aos óbitos, né? O Brasil tem uma subnotificação de óbitos aí que os acadêmicos falam entre 20% a 40%. A Rússia, muito superior a isso, né? Então, a linha vermelha russa, no quadro de baixo, né, ainda é mais grave, né, comparada com a do Brasil, né? Então, a gente consegue perceber, né, e aí tem que olhar o finalzinho do gráfico aqui, né, os últimos dias, né, como que a situação, né, de subida, né, de casos e mortes na Rússia é muito, né, pior do que a no Brasil até o momento, né? Então, gente, isso aqui, né, por um lado, traz, né, uma situação boa para a gente, né, de, poxa vida, né, a gente tem uma boa parte da nossa população vacinada, tende a ter casos mais leves, né, mas as crianças não estão vacinadas, né? Essa combinação, né, da alta transmissibilidade da Ômicron, né, e do fato, né, dela se causar casos mais leves entre os não vacinados é pouco significativa, né, representa, né, que para as crianças brasileiras não vacinadas, a Ômicron, nesse momento, representa uma ameaça maior do que a Delta representava, né? As crianças voltando às aulas e mantendo o mesmo comportamento que elas tinham, né, nas escolas, né, com as mesmas medidas que já estavam causando mortes de crianças aqui no Brasil. Né? A volta às aulas teve consequência já para as nossas crianças, né? Mas a tendência agora é a contaminação ser muito superior, né? E as crianças vão sofrer mais ou menos da mesma maneira que já estavam sofrendo antes, né? Morre pouca criança, né, com pandemia, pouca criança se não for a sua, né, cara pálida? Foram só 325 crianças que morreram, né, de Covid desde que a pandemia começou no Brasil. Vai lá falar, né, com as famílias, né, dessas 325 crianças que morreram, né, que está tranquilo, né? Foram só 325 crianças que morreram até agora, né? Eu separei, eu vou abrir aqui, eu tenho que fazer uma adaptação aqui na minha produção, porque, para evitar que o computador travasse, eu preparei uma pastinha, né, que eu vou compartilhar agora com vocês, com várias, né, notícias sobre a pandemia, né, e as crianças aqui no Brasil.
Me dá só um minutinho, porque... Pronto. Para a gente pensar no que já aconteceu. Então, aqui, CNN, 19 de dezembro de 2021. Em entrevista à CNN, infectologista Marco Aurélio Safadi afirma que é muito difícil compreender a necessidade de uma audiência pública para que o governo federal decida sobre vacinação em faixa etária de 5 a 11 anos. Nenhuma doença hoje hoje no Brasil, vitima tantas crianças como a Covid, diz especialista. Aqui, Folha de São Paulo, do dia 13 de janeiro, 19 horas e 18 minutos. Diagnóstico de Covid em crianças dispara no Hospital de São Paulo. Jornal Nacional, 10 de janeiro. Estados Unidos registram o maior número diário de crianças e adolescentes hospitalizados com Covid. Com uma média de quase 800 internações por dia, a taxa é mais preocupante entre crianças abaixo de 5 anos que ainda não podem ser vacinadas. Aqui o UOL. Não está baixando direito. Hospitais indianos reservam leitos para crianças com Covid-19. Imagem de arquivo em leitos de hospital na Índia. CNN. Covid-19 matou 4 crianças e adolescentes por dia no Brasil. Sociedade Brasileira de Pediatria lança manifesto e pede celeridade na imunização do público entre 5 e 11 anos. E essa notícia aqui, 29 de dezembro de 2021, ele era tudo na minha vida, diz a avó que perdeu o neto de 10 anos para a Covid. Casos como o de Guilherme expõem a fragilidade de jovens diante da doença no Brasil. No Brasil, uma criança morre a cada 2 dias em decorrência da Covid. Então, pessoal, infelizmente, a gente não tem como fugir da realidade. A volta às aulas, nesse momento, vai provocar mais mortes de crianças e adolescentes do que ocorreriam se a gente esperasse a vacinação, as 2 doses da vacina, para começar o retorno às aulas. Nós não vamos voltar às aulas na mesma condição do ano passado, ou do ano retrasado, que algumas escolas, se eu não me engano, conseguiram voltar ainda em 2020, na rede particular. É outra situação. É muito mais transmissível. Para quem não está vacinado, até agora, a gente pode trabalhar com a ideia de que é quase tão perigosa quanto a primeira variante, as outras variantes, ou pode ser tão perigosa quanto as outras variantes, para quem não é vacinado. Crianças já tendiam a ter menos casos graves e menos óbitos do que as outras faixas etárias da população. Mas isso não impediu que centenas de crianças morressem, sem falar nas subnotificações. Isso não vai impedir que centenas de crianças morram se a volta às aulas for anterior à vacinação. Eu estou entendendo, ao contrário, que a volta às aulas, nesse momento antes da vacinação, provavelmente vai produzir o pior momento da pandemia para as crianças no Brasil. Nós não podemos esquecer também que as crianças que vão para a escola voltam para casa e muitas vezes vão se encontrar com crianças que também não estão vacinadas, mas que não estão na idade escolar, vão se encontrar
com pessoas com comorbidades, com idosos, muitos, né, que não tomaram a terceira dose da vacina, né, nem 15% da população brasileira tomou a terceira dose da vacina, e a gente sabe, né, que quanto, né, maior a idade da pessoa, né, mais rápido cai a imunidade, né, mais rápido para as vacinas fazerem mais efeitos. Né? Então, também há consequências, né, para crianças não vacinadas que não vão às escolas, né, para pessoas com comorbidades e idosos, né, que vão receber essas crianças em casa. Gente, a gente já passou por tanta coisa até aqui, vale a pena a gente arriscar, né, ver um filho nosso, ver um sobrinho nosso, uma sobrinha nossa, né, morrendo na praia, morrendo, né, no que pode ser a reta final, porque a gente não soube esperar mais 2, 3 meses, né, para garantir a vacinação e o retorno, né, das crianças às escolas. Né? Essa não é a lógica da vida, a lógica da preservação da vida. Infelizmente, né, o Ocidente entrou, né, no modo de deixar, né, a Ômicron tomar conta do mundo. É isso que a gente está vendo acontecer nesse momento da pandemia. Né? As medidas, né, de reduzir a quarentena para os trabalhadores voltarem para o trabalho. Né? Quantas pessoas vão voltar a trabalhar contaminadas? Né? São medidas para essa coisa de voltar às aulas, né? É para que os trabalhadores possam continuar trabalhando. Se tiver que paralisar as escolas, complica manter a força de trabalho. Né? Parece que os governos, os capitalistas do Ocidente, raciocinaram diferente diante da Ômicron. Né? Se no primeiro momento não foi consenso, mas a hegemonia dos governos ocidentais e do capital foi de entender que deixar a pandemia solta era pior para a economia, né? E países como a Inglaterra, por exemplo, chegaram a optar pela imunidade de rebanho e voltaram atrás. Agora, diante, né, da ampla vacinação das populações dos países mais ricos do mundo, né, eles estão optando, né, por deixar a Ômicron circular, né, e aí, né, tentando, né, amenizar, né, tudo que possa atrapalhar o funcionamento da economia. É essa a lógica que vem prevalecendo. Agora, gente, nós não estamos na Europa. Né? A nossa situação, se a gente for comparar com os países ricos, é mais parecida com a dos Estados Unidos. Né? Nós temos, né, a vacinação mais baixa, né, do que a dos países europeus, né, especialmente em relação à segunda dose, e mais ainda em relação à terceira dose. Né? Nós temos estados do país em que metade da população apenas recebeu até agora a segunda dose. Então, aqui no Brasil, né, eu acho que a tendência é a situação ser pior, né, do que a gente tem visto acontecer na Europa. Né? E aí as populações dos estados, né, as populações não vacinadas dos estados do norte do país, os idosos, as pessoas com comorbidade, né, estão aí entre, né, as que correm mais risco. Né? E as crianças sendo mandadas para as escolas nesse momento podem correr o risco ainda maior, né, do que esses outros setores aí, ou de parte dessa população não vacinada que eu já citei. Então, o meu apelo é esse. Né? Esse não é o momento de mandar as crianças para as escolas. Esse talvez seja o pior momento, desde o início da pandemia, para mandar as crianças para as escolas no Brasil. Não adianta apelar para o presidente da República, para os governadores, para os prefeitos, para os empresários. Né? O meu apelo é para os responsáveis pelas crianças, né? Para as mães, para os pais, para os tios, né? E para os adolescentes, que têm mais condições, né, de tentar impor
a sua resistência, né? Não obedeçam. Não mande as crianças para as escolas antes delas receberem pelo menos 2 doses da vacina. Adolescentes, resistam, não obedeçam. Desobedeçam até mesmo o seu pai e a sua mãe. Não volte para a escola enquanto você não receber 2 doses da vacina. Esse aqui é o nosso apelo, né, diante da ameaça da Ômicron para as crianças no Brasil.